gente vem falando, domingo passado, a gente vem falando sobre viver já uma vida em profundidade com Deus. Não sei se você lembra disso. E na quinta-feira falamos um pouco mais sobre isso, e hoje nós vamos esticar ainda mais esse assunto, para que de fato fique dentro de nós, e você possa escolher que vida você quer ter com Deus. Existe com Deus uma vida rasa, mas existe com Deus uma vida profunda, uma vida de profundidade. E a grande verdade é que todos têm a oportunidade, ou você tem o livre-arbítrio de escolher que tipo de vida você vai ter com Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus não é que você tenha uma vida rasa com Ele, mas a vontade de Deus é que você tenha uma vida de profundidade. Por isso que usamos um versículo para exemplificar isso, que é quando os discípulos entram no barco, a pedido de Jesus. O vento era contrário à margem e leva aquele barco ao meio do mar, a um lugar de profundidade. Porque é exatamente assim que o Espírito Santo ele age, é assim que ele trabalha. O Espírito Santo ele sopra não só sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas ele sopra sobre a vida das pessoas. O Espírito Santo a todo tempo ele sopra sobre a vida das pessoas, tentando conduzir essa pessoa a um lugar de profundidade com Deus. Mas aí a gente escolhe. É certo que existem muitas pessoas que, como os discípulos, obedeceram a Jesus e entraram no barco. Tem muitas pessoas que entraram no barco. Não, a gente vai para a igreja, eu vou para a igreja. Não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus e etc. De certa forma, ela está dentro do barco daqueles que acreditam. Mas quantas são as pessoas que estão no barco, estão na margem, o vento do Espírito Santo sopra, tentando levar ela para um lugar de profundidade, mas ela rema ao contrário. Ela está no raso e ela está resistindo o profundo, ela está resistindo ir para o meio do mar, porque ela sempre faz um esforço contrário ao vento do Espírito Santo. Eu não acredito que em tempo algum a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele vai convencer alguém a desistir. Não acredito nisso. Esses dias uma mulher disse: pastor, Deus falou para mim sair da igreja. Mas ela não saiu da igreja para ir para outra igreja. Ela só desistiu. Então eu não acredito que isso é a voz de Deus, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eu acredito que quando a gente quer desistir de algo que é de Deus, o diabo te dá todas as respostas, assim, ó, rapidinho. Ele responde o questionário tudo para você. Ele te dá todos os motivos. Isso eu acredito. Então a gente precisa entender o que é a voz do Espírito Santo, o que é a voz de Deus e o que é a voz do diabo. Precisamos entender o que é isso. Imagina só Deus falar assim, você falar: pastor, Deus falou para mim não perdoar. Eu vou falar: o que, amiga? Como é isso? Porque isso não é de Deus. Deus falou para mim, pastor, não congregar, não louvar, não buscar, não ter comunhão, não evangelizar. Como, amiga? Como é isso? Deus? Que Deus é esse? Estranho, hein? Então, o Espírito Santo não vai soprar te levando para a margem, te levando para o lugar que você coloca os pés e você vive a sua vida, a lá vão ter insegurança. Não vai. O Espírito Santo vai soprar para um lugar de profundidade, porque é nesse lugar que você tem que aprender a confiar, a depender de Deus. O bom marinheiro, né, o navegador, ele não é testado as suas habilidades na margem, é testado lá no meio do mar, no mar alto. Então, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele é provado e ele passa por situações lá no mar alto, lá no meio do mar. E quem nos leva para lá não é o diabo, não. Quem nos leva para lá é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, ele sopra a gente para esse lugar. Quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos leva para esse lugar de profundidade, porque lá, nesse lugar, é um lugar que você vai precisar desenvolver uma fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural que você precisa depender de Deus, você só tem Deus. Esse lugar você não tem mais amigo,
Esse lugar você já não tem mais um empurrãozinho, esse lugar você não tem um auxíliozinho, esse lugar você não tem ali os dedinhos dos pés para você poder falar, não, pelo menos aqui eu consigo pôr o pé no chão. Muda tudo. Eu não sei se você sabe ou não sabe nadar, mas para quem não sabe nadar, poder estar numa água que você sente o chão, muda tudo. É verdade ou não é? Não sei se você já foi na praia e as ondas, né, a água dali, ela tem hora que ela sobe e tem hora que ela... Eu não sei se já aconteceu com você, que você está num lugar um pouco mais profundo, mas você está com os pés. E de repente vem uma ondinha que seu pé sai do chão. Aí você fala, opa, o que está acontecendo aqui? Porque aquilo ali para você te dá um pouco de medo. Porque você não sabe nadar, e quando os seus pés não sentem mais o chão, vem logo o medo. Mas aí a água baixa e você sente de novo. Quem já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Então, quem não sabe nadar entende muito bem o que é isso. O que é você ter a segurança do raso e o medo de estar no fundo. Porque lá no fundo, para você viver uma vida com Deus de profundidade, não tem jeito. Você vai ter que confiar em Deus mais do que tudo. Você vai ter que se apegar em Deus mais do que tudo. Você vai ter que vencer os seus instintos, como o medo. Você vai ter que vencer os seus instintos, como o da desistência, o de fugir, o do pânico, do medo, e você vai exercitar a sua fé. Porque o que vai ter ali para você, o que vai sobrar para você, vai ser a sua e mais nada. Mas o lugar de profundidade também é o lugar do extraordinário. Quando você quando você permite o Espírito Santo te levar a um lugar de profundidade, também é o lugar do extraordinário. É o lugar do impossível, é o lugar que Deus aparece para você de forma diferente. É um lugar onde poucas pessoas vão, poucas pessoas estão. E nós temos aqui um texto onde nós vamos ler, vamos colocar aqui para você, pode colocar, a gente vai ler juntos. Porque isso aqui é a vontade do Espírito Santo, é a vontade de Deus. É claro, cada um escolhe o que vai viver. Mas o texto diz assim, 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Está aqui, gente, o texto. Não fica procurando, que já acabei de ler. Está aqui. Então, as coisas, as grandezas de Deus, elas estão no profundo de Deus. Está na profundeza. E quem revela essas coisas? O Espírito Santo. Quem vai revelar as coisas que olho nenhum viu, que não penetrou no coração de ninguém, que ninguém ouviu? Coisas que estão reservadas, coisas grandes, coisas extraordinárias. O Espírito Santo. Mas como que ele revela? Num lugar de profundidade com Deus. É nesse lugar que ele revela. Que você vai conhecer quem Deus é, que você vai conhecer o livramento, que você conhece a provisão, que você conhece o cuidado, que você conhece o Deus que é amigo, que você conhece o zelo do Espírito Santo. Tem muitas pessoas querendo ter experiências com Deus grandiosas, maravilhosas, que cobram. Cadê Deus na minha vida? Se Deus é isso, Deus é aquilo, por que eu estou passando isso aqui? Mas não sai do raso. Você vai ver a vida daquela pessoa, não vive em oração, não vive em comunhão, não tem comunhão com nada com Deus. O Espírito Santo tenta levar ela para a profundidade, mas ela sempre rema contra. Sempre está remando ao contrário, sempre está ao contrário, sempre está fazendo a vontade dela. O vento do Espírito Santo, por mais forte que seja, não consegue levar ela ao meio do mar. Amém, gente? Isso é claro para você? Então ela cobra de Deus, ela quer o extraordinário, ela quer, se você falar sobre coisas que olhos não viu, nossa, eu quero. Se você falar sobre coisas que ouvido não ouviu, eu quero. Que não subiu no coração de homem nenhum, ela quer o extraordinário de Deus. Aliás, quem é que não quer? Quem é que não quer? Quem é que não quer viver milagres? Quem é que não quer ver a manifestação de Deus? Quem é que não quer ver a multiplicação do pão e do peixe? Quem é que não quer andar sobre as águas? Quem é que não quer viver o extraordinário? Todo mundo, mas quer viver no raso. E no raso não é o lugar que acontece isso.
O raso é o lugar de uma vida sem Deus. O raso é o lugar de uma vida que você não consegue confiar em Deus. Por isso que você vive com medo, por isso que você vive assustado, por isso que você vive, tudo te abala, tudo te mexe, tudo mexe com você. O raso é o lugar que não tem obediência, porque no raso você anda por si mesmo, você anda com seus pés. O raso é um lugar de uma vida mediana, de uma vida ordinária, não extraordinária. Mas para você ser levado ao extraordinário, você precisa permitir que o Espírito Santo sopre. E aí ele vai te levar a viver. O Espírito Santo não sopra só sobre a sua vida espiritual. Quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, ele sopra em tudo da sua vida. Ele leva toda a sua vida a ser de uma forma extraordinária. Tudo. Existe uma frase de um sábio que ele diz assim: o morrer pode ser amanhã, mas viver é melhor que seja hoje. Você sabe o que isso quer dizer? Que muitas pessoas, em meio à morte, elas pedem, ou elas exigem, ou elas falam o que elas fariam se elas tivessem mais tempo de vida. Pessoas que estão ali com uma doença séria, elas fazem promessas sobre uma possível chance de vida. Se eu sair dessa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. É assim ou não é? Pessoas que passam, sei lá, com um médico, ele fala assim: ó, você precisa fazer uma atividade física, senão você vai ter problema. Você precisa parar de fumar, senão você vai morrer. Você precisa parar de beber, senão você vai morrer. Então, diante da sombra da morte, ela começa a se mover de alguma forma para não morrer. Mas a pergunta é: por que não se mover agora? Por que não você já viveu o extraordinário agora? Por que você não leva a sua saúde para um lugar extraordinário? Por que você não começa uma caminhada, ainda que seja 15 minutos por dia? Por que você não se matricula numa academia? Porque, pastor, não tenho dinheiro. Mas existe até algumas academias em algumas praças, alguns exercícios que você pode começar a fazer em casa, uma caminhada que você pode fazer em volta do quarteirão. Você vai esperar a morte, a doença bater na sua porta para você reagir. Então a sua saúde, ela está no lugar raso, e você está remando contra ela, porque por mais que a orientação é você se cuidar, você se esforça para continuar no lugar raso. É porque para viver uma vida mediana, uma vida rasa, o esforço é menor. Para a gente por si próprio viver uma vida rasa em tudo, você não tem que se esforçar muito. Então você logo liga o piloto automático. Estou vivendo assim? Tá bom. Estou tocando a vida desse jeito? Tá bom. Mas você pode ter uma saúde maravilhosa. Você pode não só ficar controlando o nível da doença, mas você pode ter uma saúde maravilhosa. Uma disposição extraordinária para fazer as coisas. Mas você vai ter que vencer, você vai ter que permitir, deixar o Espírito Santo soprar e te levar para esse lugar, que você já não vai fazer as coisas mais do seu jeito. Existem casamentos e existem casamentos. Existem casamentos medianos. Às vezes as pessoas olham, por exemplo, o caso que teve de um rapaz que deu mais de 60 socos no rosto da mulher, porque desconfiava da mulher e fez isso no elevador. Quem assistiu esse vídeo? Aí você olha, tem pessoas casadas que falam assim: graças a Deus que eu não apanho assim, dentro de casa. Graças a Deus mesmo, né? Porque imagina, né? Só que não significa dizer que a pessoa que não passa por isso, que o casamento dela é extraordinário. Às vezes é um casamento mediano, às vezes é um casamento raso ali, super raso. Um casamento que não tem prazer em estar junto, um casamento que não desfruta de uma união plena, um casamento que não são felizes ali junto, que não são amigos ali, que não estão juntos, que não ama estar junto, que não faz tudo um com o outro. Tem homem que só deixa para agradar a mulher quando a mulher ameaça que vai separar. Tem homem que só faz alguma coisa porque só quer saber de bar, só quer saber de bar, só quer saber de amigos, só quer saber disso, e deixa a mulher lá de lado. E aí só pensa em fazer alguma coisa quando a mulher fala assim: não quero mais isso aqui. É assim ou não é? Mas poderia estar vivendo algo incrível com a mulher,
Poderia estar vivendo algo extraordinário com a mulher, como se aquele dia que tivesse junto pudesse ser o último dia. Como se você dormisse com ela e se você acordasse e ela não acordasse mais. E aí, como é que foi sua última noite? Como é que foi seu último dia? Como é que foi sua última semana? Como é que foi seu último mês? Quais serão as lembranças que você terá? Pastor, ainda bem que eu não sou casado, mas aprende. Isso aqui não é só para quem é casado não, é para o solteiro aprender também, aprende. Para você não cometer esse erro e você não encontrar uma pessoa que faça isso com você. Que uma vida rasa está tudo bem. Por isso que um monte de divórcio aí, porque acha que casamento é aquela chatice, é aquela mesmice, é aquela água parada, aquela água morna, aquela água de salsicha. Mas não é, mas porque vive assim. Por que você não leva o seu trabalho para um nível extraordinário? Não, você é aquele funcionário que apenas cumpre a função do dia. Chego lá, bato o ponto, as coisas que eu tenho que fazer, eu vou lá fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Aí você espera que vai acontecer algo extraordinário na sua vida financeira? Não vai. Todo tempo você pode evoluir, você pode aprender, você pode crescer, você pode estudar, você pode aplicar coisas sobre a sua vida, mas você tem que estudar, você tem que ir para a luta, você não pode ficar deixando para amanhã. Você tem que tirar a sua vida financeira, tirar essas coisas do piloto automático. Porque o piloto automático vai dizer que de segunda e sexta é aquilo ali e já era. Mas se você tirar, romper esse piloto automático, poxa, o que eu posso ser? Que profissão que eu posso ser? Eu posso ser uma enfermeira, eu posso me tornar uma médica, eu posso ser um advogado, não, eu posso ter o meu próprio negócio, não, eu posso ser uma pessoa que abre uma confeitaria, porque eu gosto de cozinhar, eu tenho dom para isso, eu posso ser alguém que faça isso, mas faça alguma coisa, permita que a sua vida vá para o extraordinário, porque o Espírito Santo até para isso ele sopra. Você acha que o Espírito Santo sopra para uma pessoa ser má funcionária? O que eu estou falando aqui não é discurso motivacional, eu estou falando sobre o que o Espírito Santo faz. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo não vai acordar de manhã e o Espírito Santo vai soprar. Ah, você não quer trabalhar hoje? Corre no médico, pega um atestado e entrega lá para a sua empresa. O Espírito Santo não vai soprar isso para alguém. O Espírito Santo não vai soprar para alguém que é cheia de Deus na hora do serviço, corre para o banheiro, enrola lá meia hora, daqui a pouco você volta. Ele vai soprar isso? Não. O Espírito Santo vai soprar para você ser o melhor lá, para você dar o melhor de você, para você vencer a preguiça, o cansaço, porque tem dia que a gente tem preguiça, tem ou não tem? Então o Espírito Santo vai te animar, o Espírito Santo ele vai te erguer, ele vai te levantar, mas ele vai te mover a você servir como se você estivesse servindo a Deus no lugar que você estivesse, ainda que lá você faz uma faxina, ainda que lá você entrega um café, ainda que você faça algo que ninguém dê muito valor, mas o que você fazer, você vai fazer o melhor, porque o Espírito Santo sopra para a gente. Seja o melhor, aprenda isso. Eu costumo falar das coisas que eu aprendi, tudo que eu aprendi hoje na onde eu trabalho, tudo que eu aprendi foi sobre críticas, não foi com ninguém me incentivando. Tudo que eu aprendi foi me criticando, foi mandando eu parar de fazer, foi falando que eu estava errado, que não era para eu fazer. Mas você sabe como que a gente aprende? A gente aprende errando. Você sabe como que a gente aprende? A gente aprende falhando, a gente aprende caindo, mas a gente se levanta mais forte. É assim que a gente aprende, nos tombos da vida. Se você for desistir porque de primeira deu errado, você vai ser um fracassado lá fora. Se você for desistir porque alguém não acreditou em você, isso é muito pequeno, porque Deus acredita em você. Amém, gente? E se Ele acredita em você, meu amigo, você não tem por que desistir. Se não deu certo desse jeito, não deu certo para Davi tocando a harpa para acalmar Saul, mas deu certo ele dando uma pedrada na cabeça do gigante. Amém, gente? E é assim, às vezes não deu certo do jeito, meu amigo, não significa que você é um derrotado. Você sabe quem é os derrotados? É aqueles que não fazem nada e fica criticando e falando daqueles que tentam fazer as coisas. Aqueles que não levantam a mão para nada, esses são derrotados. Esses são aqueles que são vencidos, porque são vencidos por si mesmos. Mas aqueles que tentam, aqueles que batem, aqueles que tentam esse curso, eu tento fazer aquilo, eu estou tentando fazer aquilo, uma hora vai dar certo. E só vai dar certo porque você está tentando. Só vai dar certo porque você está batendo. Porque o Espírito Santo sempre sopra para a gente viver uma vida extraordinária.
Ele sempre sopra para tirar a gente do raso e levar a gente para o meio do mar, para um lugar de profundidade, porque é lá nesse lugar de profundidade que as coisas que olhos não viram, ouvido não ouviu e que não penetrou no coração de ninguém, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Você foi chamado para viver o extraordinário. Há pessoas que pode fazer um dia ser igual a outro dia, mas existem pessoas que fazem diferença de dia a dia, de dia a dia. É você acordar e falar: hoje é um bom dia para viver milagres, hoje é um bom dia para que eu contemple o extraordinário de Deus, hoje é um bom dia para que o novo de Deus surja diante dos meus olhos. Por que não segunda? Por que não na terça? Por que não nessa terça? Por que não hoje? Então o nosso coração tem que ter uma fé sobrenatural que nos leva a ter esperança. A ter esperança com Deus. Mas não viva uma vida ordinária. Saia do raso. Você é mãe, você é pai, você é filho. Ah, meu amigo, está na hora de você subir o nível como isso. Seja uma mãezona. Vai lá abraçar seu filho, vai lá abraçar sua filha. Tem mãe que já faz isso, mas tem mãe que não faz. Tem pai que não faz. Por que você não acorda de manhã, olha nos olhos do seu filho e fala assim: ô filho, você não vai falar filho, você vai falar o nome, né? Então você vai falar o nome dele, vai falar assim: eu te amo demais. Por quê? Porque como filho você não pode olhar para sua mãe e falar: mãe, bom dia, te amo. Porque é difícil, porque no raso você não precisa fazer isso. Ah, minha mãe, ela já sabe. No raso não precisa, mas no fundo precisa. Se você quer o extraordinário, lá no extraordinário precisa. Você dá um beijo na sua mãe, você dá um abraço no seu filho, você dá um abraço no seu pai enquanto você tem. Você vai esperar a morte bater para você poder querer reagir. O viver é hoje. O morrer pode ficar para amanhã. Não fica deixando o viver para amanhã, não. O morrer fica para amanhã. O viver tem que ser hoje. Nós temos que se mover hoje. O que adianta a gente orar pela família, se você lá fora não mostra o quanto que você quer salvar a sua família? Se lá fora você não for um pai e uma mãe extraordinária. Amém, gente? Um filho extraordinário. Hoje os filhos não querem nem ouvir mais os pais. Aí chega dia dos pais, fica aqui: ei, papai, vem comer aqui comigo. Mas 364 dias do ano trata como um estranho. Às vezes o pai, ele quer só ser ouvido. Você sabia disso? Sentar numa mesa e ouvir uma prosa do pai. Ainda mais se o pai é mais velho. Ele quer contar das coisas dele. Eu tenho um vô que ele tem uma doença que é uma perda de memória. Amnésia. Acho que é amnésia, né? Alzheimer, né? E a gente senta lá e para ficar, quando a gente foi para lá, e ele repete o mesmo assunto várias vezes. Não é, Natália? Várias vezes, mesmo assunto, várias vezes. Ele conta aqui, dá 5 minutos, ele conta de novo. E todas as vezes ele coloca um temperinho diferente, né? É o que sobrou na mente dele. E você ouvir ele, você ir lá e sentar e ouvir, e rir, quantas vezes tiver que rir, do mesmo assunto, da mesma conversa, faz bem para ele. Faz bem para ele. Imagina você: não, já falou, vai falar de novo? Já falou. Vai machucar. Mas será que os filhos estão tendo esse tempo com o pai? O Espírito Santo nos leva a viver uma vida extraordinária, e ele faz isso também, e principalmente na nossa vida espiritual. Você pode ser um cristão mediano, e a Bíblia intitula isso como um cristão morno. E o que Deus faz com aquele que é morno? Ele vomita. Tem alguém que já vomitou alguma vez aqui? Todo mundo, né? Ninguém vomitou, né? Só o pastor Wilson que vomitou esses dias. Todo mundo. Gente, é ruim pra caramba. É ou não é? Mas sabe por que o corpo faz isso? Porque aquilo fica ali, ó. Olha só. Olha o que Deus está querendo dizer. Que o cristão morno é aquela bucha, sabe? Fica assim, ó. Tá lá, sabe? Fica assim, ó, fazendo mal pro corpo. O cristão morno faz mal pro corpo da igreja. Então Deus prefere pôr para fora. Não vai para fora.
Joga para fora. Porque aquilo ali faz mal para o corpo todo. Ou seja, o Espírito Santo, ele sopra para que a gente viva a nossa vida com Deus em profundidade. E eu sei que é difícil, porque não só a vida espiritual, todas as áreas da nossa vida, se nós queremos viver o extraordinário, é difícil, é mais difícil do que ficar no raso, com certeza. É como o exemplo que a gente dá na aula que a gente tem de sábado, que é muito mais fácil você comer o pedaço de bolo do que você fazer. É muito mais fácil. Então é muito mais fácil você estar aqui no raso do que você ir em direção do extraordinário, do lugar profundo. Então uma vida com Deus, que você vai chegar em casa e do nada, e simplesmente do nada, você vai se trancar no quarto lá na porta do seu quarto, você vai dobrar o seu joelho, você põe um fundo no celular, na televisão, ou sem fundo, e você vai falar com Deus, sabe? Mas o que eu vou falar? E aí está o desafio, o que você vai falar? Você vai construir um relacionamento com Deus, que você poderia estar no Instagram, no Facebook, fala mais coisa aí, no YouTube, no TikTok, tem mais coisa ainda, não tem, gente? Kawaii, Twitter, e tem mais coisa aí, e na rede de um, e nas redes do outro, tem esse mar aí aberto. Mas você vai deixar tudo isso aí lá, trancado lá, e você vai pegar a palavra de Deus, e você vai abrir, e você vai falar: Espírito Santo, me leva a um lugar profundo na tua palavra, para que ela me acenda, para que ela me fortaleça, para que ela seja rocha dos meus pés, para que eu não venha vacilar, para que eu não desista da fé, para que eu não me aposte da fé, mas para que eu fique firme. É difícil, mas o lugar raso não. O lugar raso você vai ficar lá, e depois você vai abrir ali a rede de alguém, ou de algum versículo bíblico, você vai ver um versículo solto lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você vai falar assim: aleluia. Vai desligar ali e vai voltar a assistir um filme, uma novela. Isso é o raso. Isso aí, meu irmão, isso aí está assim, ó. As pessoas estão competindo para ficar no raso. Mas os barquinhos que estão indo para o fundo, são poucos. São poucos aqueles que estão indo. Deixar a sua vida para ir falar de Jesus para alguém, para um estranho que você não conhece, quem está no raso não tem capacidade de fazer isso. Não tem. Porque quem está no raso está o tempo todo se preocupando consigo mesmo. Ir para a igreja de domingo, gente, ir para a igreja domingo de manhã, nossa, ó céus, ó vida, que dificuldade. O raso vai dizer isso, que é demais, que é demais. É porque no raso a gente não tem noção daquilo que Jesus fez. Difícil não é o que hoje temos que fazer para viver com Deus. Difícil é o que Ele fez. Sendo Deus, se tornou carne, e como alguém que não havia culpa e pecado algum, tomou para si todo o pecado do mundo. Sofreu, foi humilhado. Ele foi visto como aquele que não tinha mais beleza. Sobre ele levou toda a culpa, toda a acusação. Aqueles que um dia receberam ele com palmas em Jerusalém, que receberam ele com tapetes ao chão, na entrada triunfal, foram os mesmos que disseram: crucificam. Ele veio para os seus, e os seus não o recebeu. Ele foi desprezado, ele foi o mais desprezível de todos os homens da terra. Isso foi difícil. O que Jesus fez foi difícil. Isso foi muito difícil. No raso é o lugar que está cheio de desculpa. No raso é o lugar do não, Senhor. No raso é o lugar que está: que seja feita a minha vontade e não a tua vontade. No raso é o lugar que os mornos fazem fila. E a pergunta é: o que você quer viver? Responda para si mesmo. Você quer viver uma vida rasa, ou você quer viver o extraordinário? Ser um filho de Deus extraordinário. Ser um servo, uma serva de Deus extraordinária. De Deus mesmo, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus.
um filho, uma filha, uma mãe, um pai extraordinário, um funcionário ou um patrão extraordinário, um marido ou uma esposa extraordinário. Observe a direção do vento. Hoje nós vamos sair daqui e eu quero que você saia observando a direção do vento. Não esse vento natural, mas o vento de Deus. Porque se você observar a direção do vento, você vai ver que ele é contrário a esse mundo. O mundo diz uma coisa e o vento do Espírito Santo diz outra. Se você observar a direção do vento, você vai ver que o vento do Espírito Santo sempre vai soprar para você ser excelente em tudo.